Eu sou o Gabriel Frota e esse aqui é mais um daqueles assuntos que ninguém leva a sério. Então, hoje é dia 13 de janeiro, estou na data limite, estou no momento limite, são 9h15 da noite, então ainda tenho que gravar esse vídeo e postar para a gente conseguir manter com aquela nossa promessa de produzir um vídeo por semana por aqui, né? E a verdade é que o mais difícil para mim não tem nem sido gravar. Mas eu entendi desde a última semana que o ponto principal é realmente a gente ter um tema. Porque como eu quero ser um cara intencional, eu não posso meramente chegar aqui e sair gravando coisa. Tipo assim, eu até posso, mas nem sempre. Eu posso fazer isso às vezes. Eu posso chegar aqui, eu posso chegar e falar de algo que eu quiser falar abertamente, qualquer assunto, mas eu dessa forma não vou conseguir seguir com toda a minha estratégia de marketing. Porque o que acontece? Apesar de eu conhecer muitas pessoas próximas a mim que fazem muito dinheiro com marketing, entendem muito de criação de conteúdo, criam muito conteúdo, eu não sou esse cara. E eu não tenho suporte dessas pessoas. Porque, como eu falei no último vídeo, você basicamente vai estar sempre sozinho. E tá tudo bem, entendeu? Só que o que acontece? Eu cheguei à conclusão ao longo dos últimos anos que você chegar e gravar um vídeo não é tão... É simples. Mas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a Hannah Franklin. E ela é uma pessoa que hoje ela é bem conhecida no mercado, né? Ela tem muito reconhecimento, ela e o marido dela, o Aleph Marx. Eles são bem reconhecidos no mercado e eles falam sobre criação de conteúdo e tudo mais. E, mesmo assim, por exemplo, junto deles, dando só um exemplo de várias pessoas que eu conheço, eu não consegui me destravar dessa perspectiva de sair criando conteúdo. Mas a real é que eu tô nem aí mais, porque eu vou entendendo isso conforme eu for fazendo, entendeu? E aí eu fiquei dessa semana aí pensando assim, em trazer um tema mais intencional, falar de algo que eu pudesse gerar cortes. Porque assim, é massa eu produzir aqui no YouTube, falar de coisas que eu gosto, mas hoje eu tô numa fase da minha vida que eu preciso monetizar. Do jeito que eu tô hoje, com as coisas que eu tô hoje, eu não tô, igual eu falei no último vídeo. Volta lá se você não viu, você chegou aqui agora, ver nosso último vídeo. Eu não tô numa fase que eu consigo esbanjar. E quando eu falei esbanjar, eu não queria dizer ostentar ou qualquer coisa do tipo. Mas era tipo assim, viver uma vida massa, entendeu? Porque eu acredito que a gente veio para viver o melhor dessa terra, entendeu? E hoje eu tô numa posição que eu não tô vivendo o melhor dessa terra. Mas da mesma forma que eu falei, e esse foi o tópico do vídeo, a questão da gratidão, entendeu? É aquilo. É igual eu peguei e acabei de ver o Reels aqui do Renato 38. Já tinha visto esse vídeo antes, mas apareceu de novo. E é aquilo. Sua vida hoje, tipo assim, o pior dia da sua vida é o melhor dia da vida que alguém gostaria de ter, entendeu? Você enxerga todos os dias, tipo assim, esse é o sonho de todo cego, entendeu? Então, tem essa questão. Mas em busca de eu poder construir essa qualidade de vida que eu quero e buscar o melhor dessa terra, eu preciso vender. E para eu vender, eu preciso ter algum tipo de conteúdo intencional ou funcional, né? Porque se eu só ficar falando de gratidão na internet, eu não vou vender nada. As pessoas não vão me enxergar com nenhum tipo de posicionamento. E isso
isso não vai me ajudar muito, a não ser que eu vire uma subcelebridade da vida e tudo mais, e eu não sei se isso vai rolar, entendeu? Pode até ser que seja, mas eu não sei se é sábio eu apostar as minhas fichas nisso. Até porque eu acho que se fosse esse meu objetivo, eu tô indo pelo caminho errado. Eu deveria buscar outras coisas pra hypar, tipo assim, sei lá, fazer videozinho igual o Iguinho do Job, ou sei lá, não sei, né? Entendeu? Então, hoje eu pensei em um tema aqui, pensei em vários temas, mas eu não achei nenhum tão bom. Mas teve um que eu achei bacana de falar, que eu acho que é algo que está associado ao que eu quero vender. E inclusive, isso é outra coisa que eu conversei com um amigo meu um dia desses. Provavelmente eu acabe mudando o rumo desse vídeo aqui, porque da última vez isso aconteceu também. Eu cheguei, eu defini um tema, eu defini esse tema e eu fui por outro caminho. Depois, ao longo do vídeo, eu reencontrei com o tema que eu ia trazer. Mas tranquilo. Não sei o que nos traz hoje. Pode ser que eu guarde esse tema aqui e trabalhe ele melhor para trazer em outro vídeo. Até acho que eu consigo falar sobre ele aqui. Mas não vai ser tão inspirado igual eu estou aqui falando sobre isso agora. Que é a criação de conteúdo por si só. Eu tava na casa de um amigo meu um dia desses e aí a gente tava tendo exatamente esse diálogo sobre conteúdo, intencionalidade de conteúdo, que é o Bruno Adson. Bruno Adson e a Flávia Shade, né, um casal de produtores audiovisuais e eu trouxe esse tópico para a mesa. Eu falei para eles como era difícil eu saber como me posicionar e o que vender. E aí a Flávia virou para mim e falou o seguinte: não vale a pena você tentar quebrar a cabeça com isso. E ela tem razão. Por quê? Ela não me falou nada de novo, mas é aquilo que eu falei pro Bruno depois, no outro dia. Nada é novo. Nada é novo. Você apenas vai ouvindo a mesma história de outras pessoas em diferentes momentos da sua vida. E isso vai te trazendo diferentes percepções. E aí ela falou que, cara, não adianta você quebrar a cabeça com isso, porque você acha que você vai querer vender uma parada, mas depois você vai ver que você quer vender outra. Ou então você vai começar a postar e você vai ter na sua cabeça a ideia de que as pessoas querem comprar algo, mas na verdade elas querem comprar outra coisa de você. Então você vai se encontrando no meio do caminho. E é algo que eu acredito muito. E é outra coisa que eu já ouvi de outras pessoas, que é assim: você muitas vezes não vai saber o como, mas ao longo do caminho ele será revelado a você. Então, realmente, eu nem sabia exatamente como gravar esse vídeo, mas eu abri a câmera para falar de um tema, meu coração trouxe outro. E eu vou postar esse vídeo. E eu vou bater minha meta. Por quê? Porque eu coloquei que eu deveria bater um vídeo por semana. Aí é o seguinte, tem algumas formas de eu contabilizar isso. Porque, eu não sei se você reparou, mas um mês não tem 4 semanas certinho. É quebrado. Aí eu não sei se podem ser 3,5 ou 5 semanas. Eu acho que pode até depender do mês. Mas nunca dá certinho as semanas, entendeu? Então, por exemplo, esse ano ele começou numa quarta-feira, eu acho, ou numa quinta-feira. Então, se eu tivesse seguido por essa ordem de uma semana começar no domingo e terminar no sábado, eu só teria meia semana para começar. Mas eu só comecei no dia 6, que contabilizaria a segunda semana do calendário. Segunda semana do calendário. Mas se eu for contabilizar pela ótica de dias da semana, dias corridos,
6 seria o sexto dia do mês. E o sexto dia do mês, uma semana tem 7 dias, então dentro de 7 dias, que seria uma semana, eu gravei o primeiro vídeo. E agora eu estou gravando o segundo, que é a data limite, que é o dia 13. Então o que acontece? Deixa eu beber um chazinho aqui na minha caneca do BML. Treinamento do Marcos Paulo Cagalli. Que é o... eu não sei se eles ainda... em algumas coisas eles ainda devem ter parceria. Mas ele era o infoprodutor do... O coprodutor do Pablo Marçal, né? Estrategista dele. E é muito foda parar pra pensar nisso. Porque o Marcos Paulo, ele tem o quê? Ele é 1 ano mais velho do que eu acho. 2 no máximo. Né? Eu tô com 26. Fiz 26 agora em outubro. Marcos Paulo é tipo 1 ano mais velho que eu. Ele tem uma SF90 Stradale como se fosse só mais um carro. E realmente é só mais um carro pra ele. Bem caro. Deve ser o mais caro que ele tem. Mas pra você ver, né? Como a comparação ela é uma armadilha perigosa. Você se trava, você deixa de criar, você entra no campo da competição e você acessa todo o seu fluxo criativo. Eu comparei ao Marcos Paulo. Mas se eu me comparasse a um cego, ele amaria poder ter um dia normal meu, que é o quê? Enxergar. E isso é uma outra história legal, porque quando eu era mais novo, meu sonho era ser piloto da Força Aérea. Meu sonho era pilotar caça. Meu avô, ele é da Força Aérea também e tal. Nunca mexeu com essa área, ele era do administrativo, então, tipo, não é como se ele fosse por esse lado, mas eu sempre gostei dessas coisas. E meu sonho era ser piloto. Aos 9 anos de idade eu me tornei míope e meu sonho morreu, porque para você ser piloto você tem que ter uma visão perfeita. Hoje eu já fiz cirurgia refrativa e tudo mais, em tese eu enxergo como um ser humano que tem uma visão perfeita, mas mesmo assim nunca foi suficiente para eu poder ir atrás desse meu sonho. Então, isso foi aos 9 anos de idade. Mas olha como é, né? Uma hora a gente se compara ao Marcos Paulo, outra hora a gente se compara a um cego. Isso não é sobre isso, entendeu? Não é sobre isso. Mas a gente pode levar inspiração para as pessoas. Por quê? Porque assim, por exemplo, eu tive bons indicativos de que esse meu canal, o meu último vídeo, ele voltou de uma forma bacana. O movimento, ele nasceu. O movimento nasceu. Por quê? A maioria das pessoas que viram meu vídeo foi porque eram amigos meus, que eu selecionei ali a dedo e compartilhei com eles e pedi para eles darem uma moralzinha no engajamento, né? Acredito sim que meu vídeo alcançou outras pessoas, ainda estou aprendendo a usar o YouTube Studio, parece que sim. Mas a maioria foram pessoas que eu encaminhei o vídeo mesmo, né? E aí, cara, olha como é interessante. Eu tive amigos que depois do vídeo que eu fiz, me mandaram mensagem e falaram assim: você me inspirou, Frota. Vou começar a fazer isso amanhã. E começaram projetos individuais, projetos com outros amigos, para poder também vir produzir no YouTube, entendeu? Então, assim, isso é um sinal de que realmente, apesar de ser do jeito que foi, o movimento foi criado. E isso é bacana, né? Já que eu puxei a sardinha aí pro Marcos Paulo, isso aqui é BML, né? BML é Branding, Movimento, Lançamento. Então, a gente vê que o M de movimento, ele é formado por alguns elementos, que são o líder, a tribo, a mensagem e é isso. Isso forma um movimento. O que forma um movimento? O líder, a tribo e a mensagem.
significa que a mensagem ela alcançou outras pessoas. Agora, de cabeça, eu não sei dizer se a causa também existe para formar um movimento. Depois eu tenho que puxar as minhas anotações que eu tenho. Mas eu tenho certeza que esses 3 pilares, eles são fundamentais para existir um movimento. E o movimento, de fato, funcionou. Por quê? A gente veio aqui, implementou uma mensagem. Eu sou o líder do movimento, vocês estão aí, são a minha tribo, vocês são a minha frota. E gerou um resultado, gerou um movimento. Outras pessoas começaram a querer produzir também. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Espero que esse meu vídeo alcance outras pessoas. A gente já está batendo 16 minutos de vídeo. Para quem não tinha o que falar, né? Já falei bastante. E vou bater a meta. E vou postar. Não sei se vai sair um corte produtivo daqui, não faço ideia. Mas não tem problema. Porque o comportamento foi reforçado. Eu falei que ia vir fazer e eu fiz. Agora só falta passar isso aqui pro Mac e postar. Então, se você chegou até aqui e fez sentido para você, curte, comenta e compartilha e hypa. Se você estiver assistindo do celular, pelo aplicativo do celular, vai ter um botão que é o hypar vídeo. Hypa o vídeo. Faz essa moral aí pra gente. Hoje eu não tô do escritório. Tô aqui no meu quarto. Tô com o meu Zoroia ali. E, cara, é isso. É uma honra estar aqui com vocês. Talvez eu traga mais um vídeo aí ainda essa semana, porque eu queria falar desse outro tema aqui. Eu talvez não tinha todas as palavras. Me veio essa outra narrativa para compartilhar com vocês aqui. Espero que tenha feito sentido. Contem comigo e a gente se vê. Valeu!